Talvez você já tenha contratado a agência de marketing e não ter tido nenhum resultado. Talvez você contratou a agência de marketing e falaram que o problema estava na sua secretária. Ou talvez você nem sabe por que a sua empresa não está conseguindo captar e vender para novos pacientes todos os dias. Mas nessa aula, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como estruturar o seu funil de marketing e vendas para sua clínica para que você possa fechar clientes todos os dias. Meu nome é Felipe Andrade, sou CEO e fundador aqui da Civent, uma das melhores assessorias de marketing e vendas para pequenas e médias empresas. Se você tem uma clínica odontológica, clínica médica, cirurgia plástica, não importa. Nessa aula aqui eu vou mostrar para você como estruturar o seu funil de captação de pacientes. Quais são as métricas que você deve olhar? Como que eu consigo escalar o meu faturamento através dessa metodologia? Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo nesse vídeo e vamos direto ao ponto. Então a primeira coisa, plano de captação. Primeira coisa que você precisa entender, se você quer aumentar as suas vendas, é obrigatório que você tenha um fluxo de pessoas te procurando todos os dias. Não importa se ele é tráfego pago, se é indicação, se é tráfego orgânico, se é outdoor, não importa. O importante é que você precisa ter alguma mídia, algum canal de aquisição que te garanta volume de pessoas chegando até você todos os dias. Não tem como você fazer 10 vendas se 8 pessoas estão te procurando. Não tem como você fazer 10 vendas se só tem somente 10 pessoas te procurando, né? Então a primeira coisa que você precisa estruturar, a primeira coisa que você precisa ter é um plano de captação, tá? Então aqui na aula é a primeira coisa que eu vou te ensinar como que você faz. Então, qual que é o objetivo, tá, desse plano de captação? Basicamente é o que eu falei. Ter um fluxo de pacientes, né, de potenciais clientes chegando até você todos os dias. Então o objetivo dessa fase é atrair novos clientes, novos potenciais pacientes todos os dias querendo saber mais sobre o seu serviço, beleza? Então como que você tem que fazer isso, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é a definição do seu público-alvo, tá? Quando eu falo definição de público-alvo, esquece aquela ideia de, quero só pessoas que têm uma renda de 5 mil reais. Nenhuma, escuta o que eu estou te falando, nenhuma ferramenta você consegue fazer essa segmentação. Se alguém falar para você, se algum gestor de tráfego, alguma agência falar para você que consegue segmentar e saber exatamente quando aquela pessoa ganha, só vou te trazer público rico. Mentira, tá? Não tem como saber, a ferramenta não tem acesso a essa informação porque são dados sensíveis. Não tem como o Facebook saber quanto que aquela pessoa está ganhando, né? Então, se você ainda acredita nisso, a partir de agora é porque você quer acreditar nessa mentira, beleza? Então, qual que é a forma certa de você montar o seu público-alvo? O que você tem que pensar minimamente para você conseguir construir um processo de captação, tá? Perfil demográfico. Então, idade desse público que você quer captar e gênero, tá? São os dois pontos ali principais que você tem que entender. Então, um exemplo, tá? Digamos que você tem uma clínica odontológica, beleza? E aí você vende prótese protocolo. Cara, quando você analisa um cliente de prótese protocolo, majoritariamente esse público é acima de 40 anos, né? Felipe, mas eu já fiz tratamentos para pessoas de 20 anos. Sim, ok, mas majoritariamente a massa do público que compra esse tipo de solução, que contrata, são majoritariamente acima de 40, acima de 50, acima de 60 anos, beleza? Então você precisa entender, não se apegar na exceção, você tem que se apegar, você tem que analisar a volumetria, né? Então faz a conta aí, você já atendeu 200 pacientes, dos 200 pacientes, qual que era a faixa etária de idade desse paciente que contratou esse serviço meu, né? Felipe, então é de 40 a mais. Perfeito. Certo. E foi masculino ou foi mais feminino? Não, hoje é os dois que contratam, mas, cara, realmente eu acho aqui que no meu caso é mais feminino, né? Beleza. Então, digamos que seja um público de 40 a mais. Vou pegando um gancho aqui como se a gente estivesse vendendo implante, beleza? Público de 40 a mais. Vou trazer outro exemplo aqui. Imagina que você tem uma clínica de cirurgia plástica que você faz cirurgia de silicone. Qual que é majoritariamente a idade das pessoas que vão contratar essa prótese, que vão querer fazer essa cirurgia,
né? E aí você começa a entender que faz uma lipo, né? Óbvio que tem pessoas de várias idades, mas quando você analisa dentro da sua carteira de pessoas que você já atendeu, você vai ver que existe um padrão, você vai ver que existe um 80-20 ali, aonde tem a maioria das pessoas tem entre um range de idade e gênero ali, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Depois, o que você precisa entender? Perfil comportamental. Você já definiu o perfil demográfico, agora você vai definir um perfil comportamental. E basicamente, muito simples, o que é um perfil comportamental? Você tem que entender quais são as preocupações dessa pessoa. Por que essa pessoa ela tá te procurando? Ela está tentando prever fazer uma manutenção preventiva? Ou ela está querendo resolver um problema que ela está agora? Quais são as dores que essa pessoa tem? Então, assim, por que eu te procuraria? É simples assim, é isso que você tem que responder, tá? É a parte final, é o desejo final. Pensa que depois que o seu paciente finalizou aquele tratamento, aquele procedimento, o que ele gostaria? O que ele está buscando, né? É isso que você precisa entender com mais profundidade. E aí você vai pegar aí um bloco de notas, você vai pegar um caderno, não importa, e você vai escrever, pô, perfil demográfico, a idade majoritária do meu público é entre tanto a tanto, né? Vou atender os dois públicos, feminino e masculino. Se você é uma clínica de cirurgia plástica e faz prótese de silicone, você não vai anunciar para homem, ok? Então você vai colocar lá, feminina, beleza? E depois, embaixo, o perfil comportamental. O que essa pessoa busca? Né? O que essa pessoa quer? Ela quer elevar a autoestima dela, e aí você vai para o benefício, não para a parte de característica do seu serviço, você vai para a parte do benefício. O que essa pessoa quer? Quais dores essa pessoa quer resolver, né? Por que essa pessoa quer colocar uma prótese de protocolo? Por que essa pessoa quer fazer uma lipo de papada, né? E aí você faz o desenho aí desse público-alvo, tá? Simples, sem muita dificuldade. Coloca isso no papel para que você tenha isso mapeado, porque isso vai te servir para criar outras coisas ali na frente, beleza? Então, beleza. Então, agora você já fez a definição aí do seu público-alvo, certo? Então, não complica muito. Você já sabe quem é o perfil de cliente. Só não viaja, só não coloca que você só quer atender pacientes ricos, né? Para de cair nesse golpe aí de empresa aí que só tá querendo aí te vender alguma coisa, beleza? Então vamos lá, definir o seu público-alvo, certo? E aí agora qual que é o ponto? Pô, quais são os canais que eu tenho mais facilidade para poder encontrar esse público? Ou quais são os canais que eu deveria estar anunciando, beleza? Então é isso que a gente vai falar agora. Então, cara, o primeiro canal que vai te dar mais velocidade hoje, não tem outro canal que te dá mais velocidade do que o tráfego pago, que são as ferramentas de mídia paga, né? Antigamente não tinha tanta opção, era mais ali a televisão, outdoor. Hoje existe a mídia paga, a tráfego pago, que democratizou a parte de investimento em anúncios. Qualquer empresa com a partir de R$1.000 aí consegue já fazer investimento aí em tráfego pago, até menos, né? Então, o primeiro canal aqui é o tráfego pago. Só que tem duas coisas aqui que as empresas não entendem, tá? Dentro do tráfego pago, existe a demanda real e existe a demanda potencial. Então presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Porque isso pode virar a chave aí como você está fazendo o seu investimento hoje, tá? Então existe dois tipos de demanda dentro do tráfego pago: demanda real e a demanda potencial, tá? O que seria a demanda real? A demanda real são as pessoas que já estão buscando ativamente pelo que você vende. Ela já está procurando o seu serviço. Você não precisa convencer ela que ela precisa contratar o seu serviço, tá? Ela já está buscando o seu serviço. Ela só tem que entender que você é a melhor opção para ela. Você tem que aparecer para ela no momento certo como uma opção, ok? Esse é o seu papel. Então essa é a demanda real. Aonde que você encontra essa demanda real? Né? Então pensa comigo, reflete. Quando você precisa de um serviço urgente, você quer fazer uma lavagem do seu sofá, né? Fazer ali um trabalho de sofá, ou a sua máquina de lavar quebrou, né? Seu ar-condicionado precisa de manutenção. Aonde que você vai procurar esse serviço se você não conhecer ninguém? Em qual ferramenta, em qual plataforma você entra e pesquisa? Manutenção de ar-condicionado, serviços de limpeza de sofá. Aonde que você pesquisa? No Google, não é? Exatamente. Então a demanda real,
ela está no Google. Então as pessoas já entram, elas já sabem que precisa do serviço e elas entram diretamente pesquisando no Google. Então essa é uma demanda real. E a segunda demanda é uma demanda potencial, tá? O que é a demanda potencial? A demanda potencial, eles são as pessoas que eles gostariam de contratar ali o seu serviço, mas eles ainda não sabem se o seu serviço é o que eles estão precisando de fato, ele não sabe se ele faz uma cirurgia de nariz ou se ele faz uma cirurgia mais invasiva, menos invasiva, se ele pode fazer, se ele não pode, né? Ela quer ali fazer um implante, não sabe se compra uma prótese móvel ou se faz uma prótese protocolo. Então, a pessoa não sabe exatamente, a pessoa quer emagrecer, então ela não sabe se ela toma um medicamento ou se ela já faz uma lipo de uma vez. Então, assim, ela tem a dor, mas ela não decidiu ainda qual que é o caminho que ela vai tomar. Mas é uma demanda potencial. Por quê? Porque ela tem aquela dor que você definiu lá no começo. Então ela quer emagrecer, ela quer ficar mais bonita. E a sua solução pode ser viável para ela, né? Pode ser uma solução definitiva. Então, são as pessoas que ela tem uma dor ali, ela tem um desejo, mas não necessariamente elas já estão buscando ativamente, né? Muitas vezes você tem que demonstrar, você tem que transformar esse interesse que ela tem. Então você gera mais autoridade, né? Você precisa fazer um trabalho mais de conteúdo, um trabalho mais educacional para poder chegar nesse paciente, certo? Então, esses dois tipos de demanda, beleza? Geralmente, o que as empresas fazem, principalmente clínica? Cara, manda só anúncio dentro do Meta Ads, por exemplo, manda para o WhatsApp, não define o público, define nada, não faz teste e acha que vai vender. Não vai, galera. Tráfego pago ou qualquer ferramenta, canal de aquisição, independente de qual que ele seja, seja digital ou seja offline, ele é meio, ele não é fim, tá? Ele é um meio para levar o paciente até você. Aí depois que esse paciente chega para você, aí sim a gente vai aplicar um processo de conversão nesse paciente, beleza? Mas o tráfego, independente se for tráfego pago, orgânico, offline, online, não importa. Ele vai ser sempre o meio que leva o seu paciente ou leva o seu potencial cliente até você, beleza? Para você converter isso, você vai ter que aplicar outras coisas. Então, para de ficar falando que meu marketing só tá me trazendo, meu marketing não vende. É óbvio que o seu marketing não vai vender. É óbvio que o seu marketing não vai vender. O papel do marketing não é vender. O papel do marketing é captar a atenção do cliente e levar ele para a próxima etapa, né? Ah, eu falei, mas minha agência falou que o anúncio ia vender. Então, cara, começa a elevar o seu nível de consciência, e é para isso que eu tô aqui, justamente para poder te trazer conhecimento, para que você pare de ficar acreditando em coisas aí que você acreditava antes, beleza? Então, estamos alinhados até aqui? Tráfego pago é uma opção. Existem duas demandas, demanda real, demanda potencial. Demanda real são as pessoas que já estão buscando ativamente pelo seu serviço e tem milhares, né, centenas de pessoas ali pesquisando pelo seu serviço. Basta você saber aparecer para ela no momento certo, beleza? E a demanda potencial são as pessoas que têm interesse, mas elas ainda não sabem se você é a melhor opção, se o seu serviço realmente vai resolver aquela dor. Então é uma pessoa que você tem que tratar de forma mais educacional. O seu conteúdo ele tem que ser mais educativo, batendo ali naquela dor, mostrando para ela que realmente ela tem uma dor e você consegue resolver, beleza? Segundo canal aqui é tráfego orgânico, né? Então, tráfego orgânico você pode ter dentro do Google, você pode ter um blog, você pode ter um site, pode fazer SEO para poder posicionar seu site em busca orgânica. Você pode ter também o Google Meu Negócio, né? O Google Meu Negócio são aquela plataforma, aqueles anúncios do Google de geolocalização, e aí também você consegue posicionar de forma orgânica, quando você cadastra ali o endereço da sua empresa, telefone, bota foto. Aquilo ali é o Google Meu Negócio, e é gratuito no Google, tá? E nas redes sociais são conteúdos. Então você precisa produzir conteúdos ali. Mas você não precisa produzir conteúdos de dancinha, essas coisas que te faz mais passar vergonha do que captar paciente. Porque eu tenho certeza que quando você se formou, seu objetivo não era ficar fazendo papel de palhaço, né? Realmente você queria ajudar as pessoas através do seu serviço, beleza? Então o seu conteúdo, ele precisa ser um conteúdo estratégico, focado no que o seu paciente quer. Como você ajuda o seu paciente a tomar a decisão? Essa é a sua missão. Mostrar e ajudar o paciente a tomar uma decisão. Não é empurrar uma solução para ele, sim mostrar alternativas, mostrar que você tem capacidade de resolver e fazer com que ele chegue para você mais alinhado. É isso que o seu marketing vai fazer. Ele não vai chegar comprado. Muitas vezes ele até chega extremamente convencido, né? Mas ele não vai chegar passando um cartão ou te pedindo um link de pagamento, né? Você vai ter que fazer um processo de vendas
com esse cliente complementar ao que o seu marketing fez. Mas se você fizer um marketing bem alinhado, você consegue preparar esse cliente para ele chegar alinhado com a sua próxima etapa, que esse é o papel do marketing, beleza? E o último ponto aqui, parcerias e indicações. Então, para clínicas, funciona muito, né? A gente tem várias clínicas aqui que trabalham com a gente hoje, muitas clínicas acabam fazendo papel, acabam fazendo um trabalho, parceria com restaurantes ali, onde vai mais pessoas com classes maiores, aí ele vai lá, combina com o dono do restaurante, fica uma pessoa ali, recolhe os nomes, oferece uma avaliação. Então, existem clínicas que funcionam, não é para todas, e você precisa entender o seu contexto, né? Precisa entender a sua região, tem vários fatores aí que definem se esse é um canal bom ou se não é um canal bom para você. E um canal que funciona para qualquer pessoa é o canal da indicação, mas não é a indicação boca a boca. Você não fica sentado na cadeira esperando o teu paciente te indicar. Você tira a indicação, você busca a indicação. Então você incentiva esse paciente te dar a indicação. E dentro do seu processo tem 3 momentos que é ideal, pelo menos ali, né, que são muito bons para você pedir indicação. Quando o paciente ele chega lá na tua clínica, que ele vai falar com a tua secretária, que ele senta lá, toma um cafezinho, começa a conversar com ela, ali é um primeiro momento de indicação. Depois, você tem uma indicação quando você finaliza a consulta com ele, né? E aí você pede para ele te avaliar e te dar uma indicação. E no final, que ele termina o tratamento. Quando ele termina o tratamento, você pode ter ali um programa de indicação para que ele indique mais pessoas para você, tá? Então esses são o time. O importante da indicação é você entender o time, tá? Se você não entender os times direitinho, fica mais difícil você conseguir pegar ela. E aí você faz isso. Aí você fala, Felipe, aí você tá pensando aí, mas meu cliente não dá indicação. É óbvio que ele não te dá indicação, você não pede, e o que você pede para 1 ou 2, você tem que pedir para todos os clientes. O programa tem que funcionar para todos os clientes. E aí de 10 que você pedir, 5 vai te indicar, 2 vai te indicar. Entendeu? Mas se você não pedir para ninguém, nem os 2 você vai ter. Então você precisa pedir indicações para todas as pessoas que vai, só que de forma estratégica, não ficar implorando. Você coloca a estratégia nas etapas do seu processo e a indicação vai acontecendo naturalmente dentro desse fluxo, beleza? Então, definimos os canais aqui, certo? Terceiro ponto aqui é materiais. E aí você tem que produzir nas redes sociais, eu te recomendo que você produza conteúdos falando da dor do cliente, trazendo o seu ponto de vista de como ele resolve aquilo ali, né? Você pode trazer conteúdos mais educacionais também, ensinando, educando ali, né? Então, se você trabalha, por exemplo, com emagrecimento, você pode fazer conteúdo, né? Ensinando a pessoa, falando sobre dieta, fazendo conteúdo sobre mitos, né? Trazendo esse conteúdo para a vida das pessoas, porque isso vai gerando autoridade, né? Então, o conteúdo ele te ajuda a gerar essa autoridade, tá? Então, só que tem que ser conteúdo específico, né? Tem muita rede social que é muito ruim de profissional que fica ali fazendo palhaçada, dançando. Cara, isso não vai te trazer, desculpa, tá? Mas se você tá fazendo isso daí, você tá passando vergonha. Aí você não tá indo para lugar nenhum. Você precisa ter estratégia para poder fazer esse processo, beleza? Dentro do Google você pode ter landing page, você pode ter página de case, você pode ter um website com conteúdo. Então, você pode desenvolver conteúdo de topo de funil, né, para que você colocar no seu blog, fazer SEO. Então, produza conteúdo útil. O seu conteúdo precisa ser útil para o seu cliente, entende? Não é conteúdo informativo apenas, ele é um conteúdo útil. A pessoa aprende alguma coisa, ela consegue aplicar. O conteúdo tem que ser aplicável, beleza? Então, esse é o ponto aí. Era isso que eu tinha para ensinar para vocês aqui dentro dessa aula. Espero que realmente você escute com atenção o que eu estou passando aqui, porque a experiência que a gente já tem com mais de 700 clínicas, a gente aplica tudo isso dentro da nossa própria operação. Hoje a Civenge ela investe mais de 100 mil reais em tráfego ali, né, para poder captar e fazer toda essa nossa máquina funcionar de aquisição. É por isso que a gente não fica dependente de clientes, né? Porque todo dia tem cliente chamando a gente com interesse de fechar, porque a gente já construiu essa máquina e agora a gente só segue otimizando. E é isso que eu desejo para você, que você consiga aplicar essa estrutura.
E se por algum motivo você quiser a nossa ajuda para poder implementar isso também, clica aqui no link que eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo, se cadastra, se você tiver dentro do nosso ICP com um perfil alinhado que a gente acredita que a gente consiga te ajudar, a gente vai entrar em contato com você e vai conversar com você para poder entender o seu cenário e se fizer sentido, a gente envia uma proposta comercial ali caso a gente realmente entenda que faça sentido para você.